bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Programação em C. É a aula número 12, Arquivos Parte 2. Nessa aula vamos ler dados de arquivos.txt com struct, o comando atoy e strtoc, e gerar dados e gravar no arquivo. Então antes da gente passar para os exemplos, a gente vai criar um arquivo chamado arquivo.txt e vai colocar essas três linhas com os nomes, ano de nascimento, sexo e a cidade de cada pessoa. Então, o nosso arquivo vai ficar assim, né? Então, copiando os dados, eu passei ali no slide. Então, Lucas, Giovanna e Matheus. E a gente vai separar com o hashtag cada informação. O comando strtoc, no arquivo, cada linha tem um separador no texto, escolhemos a hashtag. Caso queira utilizar outro separador, pode ser usado outro sinal gráfico, como arroba, cifrão, porcentagem, e comercial, algum símbolo que não vai impactar no texto. Tá? Então, por isso que a gente usa sinal gráfico. Vamos usar essa função para dividir a string em partes. Retorna o primeiro pedaço da linha. Quando ele achar a primeira hashtag, ele vai retornar esse primeiro pedaço e vai gravar numa struct ou num buffer. E depois que ele volta na mesma linha, ele volta a partir da hashtag, da primeira hashtag. E continua o processo para verificar se existe mais partes com hashtag. Ele vai salvar esse valor em um ponteiro de string chamado token. Aí a sintaxe é strtoc, entre parênteses linha, entre aspas, hashtag. Então a função atoy converte uma string que representa um número em um valor inteiro. Aí a sintaxe atoy, entre parênteses, token. Exemplo 1. Com base no arquivo.txt, gere um programa para receber os códigos em uma estrutura e depois imprimir os dados na tela. Então a gente vai usar uma struct para receber aqueles dados que a gente colocou no arquivo e depois fazer a impressão. Coloca as bibliotecas, a string que a gente vai precisar receber o texto do arquivo. Vamos criar nossa struct chamada cadastro, que vai ter nome, ano, nascimento, sexo e cidade. Na função principal, a gente cria nosso ponteiro arquivo e faz a abertura dele. Então, fopen arquivo.txt, ele só vai ler. Então, aqui eu coloquei o R. E faz aquela verificação se o arquivo existe, né? Se o arquivo for nulo, vai dar uma mensagem de erro e o programa vai fechar. Então, caso ele não esteja no diretório ou ele não exista, o programa vai finalizar. Da minha struct de cadastro, criei a lista que pode receber até 100. Ela pode fazer cadastro de 100 pessoas, né? 100 dados ali. Faço o nosso contador para verificar a quantidade de pessoas que eu vou cadastrar. Então ela vai começar em 0. E dentro do meu while, eu vou fazer um incrementador para depois, na hora da impressão, a gente usar no for até o limite de número de pessoas cadastradas. Dentro do while aqui, a gente vai usar esse comando fgets linha sizeof linha arquivo. Então, o que ele vai fazer? Enquanto ele verificar que existe no meu arquivo que existe uma linha preenchida, né, que existe texto, o meu while vai rodar. Quando ele verificar que é nulo, ele acaba o while. Esse comando é para remover o barra "n" da linha, caso a gente está trabalhando com o arquivo e o usuário deu dois espaços, dois enters, apertou duas vezes o enter, ele vai gravar esse barra "n". Tá? Então a gente tem que remover o barra "n" da string para não ter problema na hora de gravar na nossa struct. Tá? A gente precisa usar essa linha de comando. A gente vai criar aqui um ponteiro chamado token, strtoken linha e nosso separador, que aqui vai ser a hashtag. Então aqui ele vai iniciar a divisão da string. Então ele vai fazendo isso até a gente gravar os dados na nossa struct lista. Então aqui a primeira ele vai ser o nome. E o que ele gravou aqui no meu ponteiro token, a gente vai passar para a nossa struct lista nome. Vai fazer isso com o ano, nascimento, com o sexo e com a cidade. Finalizou a primeira linha, ele passa para a segunda, vai fazer o mesmo processo de copiar para a nossa struct. Depois que ele passar pelo while, a gente fecha o arquivo. Cria aqui uma variável int para ficar dentro para a gente usar o for. E faço a impressão. Vamos executar o programa.
Aqui ele colocou Lucas 2000 M Joinville, Giovana 98 F Manaus, Matheus 81 M Ponta Grossa. Então ele puxou todos os dados no nosso arquivo, gravou na struct, depois imprimiu a struct. Vamos fazer o inverso no exemplo 2. Criar uma estrutura com nome, ano de nascimento, sexo e cidade e gravar 4 cadastros em um arquivo chamado dadoscliente.txt. Somente gravação. Utilize o separador cifrão. No exemplo 2, então, mesma coisa das bibliotecas, né? Faço a biblioteca string. Crio nossa struct cadastro, igual a do primeiro exemplo. Como o exercício pede 4 cadastros, a gente cria um vetor lista com tamanho 4. Abro o nosso arquivo, né? Então ele vai criar o arquivo dadoscliente.txt. Verifico se ele criou o arquivo sem problema, se tem memória para criar o arquivo. Aí vou fazer o nosso for, que a gente peça para o usuário informar os dados. Ele inicia em 0, vai até 3, né? De 0, 1, 2 e 3 são os 4 cadastros. Então a gente vai usar o fgets, gravando cada item que o usuário digitar, cada dado na struct. Tá, então o fgets aqui, ele vai gravar o primeiro dado que é o nome. A gente vai usar o comando strcsn para tirar o "-n". Tá? Então o usuário digitou o nome e apertou Enter, ele grava esse "-n". Então a gente precisa zerar para remover o "-n". A gente vai também gravar o ano de nascimento, grava aqui na struct lista ponto ano de nascimento, o sexo a mesma coisa. A lista também a gente tem que fazer a remoção do "-n". A gente vai usar o comando fprintf para gravar no arquivo. Então a gente vai usar esse formato. Como a gente está usando o cifrão, né? Então a gente vai usar, ele vai gravar o primeiro nome. Então o porcentagem S aqui que é a nossa string nome, cifrão, porcentagem de ano de nascimento, cifrão, porcentagem de seu sexo, que é um caractere apenas, e a cidade, porcentagem S, que é a nossa string. Então uso aqui para ele gravar os dados nessa primeira linha. Tá? Então ele vai gravar os dados nessa primeira linha. Passa para a segunda, vai fazer todo o processo, vai gravar na segunda linha no arquivo e vai até chegar ao quarto cadastro. Fecha o arquivo, printf cadastros gravados com sucesso no arquivo.txt. Então vamos executar. Vou colocar aqui o primeiro é o João, nascimento 80, masculino, Ponta Grossa. Cadastro 2, Lili, 1990, feminino, Uberlândia. Cadastro 3, Joaquim, 1995, masculino, cidade Caxias. Cadastro 3, Maria, 1997, feminino, cidade Curitiba. Então, aqui ele disse que os dados foram gravados com sucesso. Vamos abrir o arquivo dados_cliente.txt. Então aí aqui no arquivo dados_cliente.txt já gravou todas as informações que eu passei. Então, chegamos no final do nosso curso de programação em C. Foram 12 aulas referentes aos códigos e mais 4 listas de exercícios e 3 aulas sobre games. Podia aprofundar mais em estrutura de dados, funções em struct, só que eu prefiro deixar isso para o C++, que já tem uma linguagem voltada à orientação de objetos. Os jogos, aí a gente pode usar uma API, uma interface gráfica para fazer jogo mesmo, ali, jogo de Nintendo 8 bits, Mega Drive, já conseguiria fazer. E depois que a gente terminar o C++, a gente parte para C Sharp. Paralelo a isso, eu vou fazer um curso de HTML, PHP e banco de dados, os 3 conteúdos em um. Vou tentar pelo menos fazer 2 aulas por semana, tá? Uma de C++ e outra de HTML,
PHP e banco de dados. O banco de dados vai ser um MySQL. Então esse é o nosso final da aula 12. Até a próxima aula e até o próximo curso. Até mais.